Nossa aula prática hoje, então, será sobre FNP, Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva. Esse método, ele é chamado também de CABAT, em homenagem a um dos precursores, dos idealizadores dessa metodologia. Nos Estados Unidos, mais precisamente na Califórnia, esse médico, junto com duas outras fisioterapeutas, eles organizaram toda a experiência deles e conhecimento prévio para poder desenvolver e escrever os princípios básicos e as técnicas específicas dessa metodologia de tratamento. Tá? A princípio, isso foi idealizado para pacientes neurológicos, pacientes que tinham problemas neurológicos. Com o passar do tempo, o negócio foi evoluindo, se desenvolvendo e as aplicações foram aumentando. Então hoje nós temos técnicas que são aplicadas para problemas músculo-esqueléticos, problemas neurológicos e também existem algumas técnicas respiratórias que também são aplicadas em pacientes que têm essas condições. Tá? Então, é uma metodologia de cinesioterapia. É uma metodologia de prescrição de exercício, mas que tem participação ativa do fisioterapeuta. Tem mão do fisioterapeuta na maioria dos procedimentos. Portanto, é considerada uma técnica de exercício, mas é considerada uma técnica hands-on, em que o fisioterapeuta coloca a mão no paciente, a princípio. Tá? Então, digamos que seja uma mistura entre terapia manual e cinesioterapia, tendo uma parcela importante mais de cinesioterapia. Tá bom? Na aula teórica, vocês vão ver o que são os procedimentos básicos. Toda e qualquer técnica que vai ser aplicada, ela, nos bastidores, tem que ter procedimentos básicos, elementos do procedimento que configuram ele como um FNP. Tá? Por exemplo, estímulos. É uma técnica de facilitação, portanto é uma técnica de estímulo. Estímulo visual, estímulo verbal e estímulo proprioceptivo, esses três principalmente. É uma técnica que o tempo todo o fisioterapeuta está estimulando o paciente em um desses três captores. Tá? É uma técnica que usa um procedimento de não executar o exercício num único plano, num único eixo. Vocês viram, por exemplo, em prescrição de exercício resistido, que nós fazemos fortalecimento muscular de um eixo e de um plano. Na prática, o ser humano não se movimenta monoplanar, ele faz combinação de movimentos. E foi esse conceito que foi utilizado para desenvolver um princípio básico que se chama diagonal de movimento. O que são as diagonais de movimento? São combinações de movimentos isolados. Então, em vez de fazer apenas flexão e extensão, você vai associar esses movimentos. Uma flexão, um pouco de adução, um pouco de rotação e assim por diante. Outro procedimento básico, outro princípio básico é realizar os movimentos numa certa sequência. Por exemplo, de distal para proximal. Então você dá um estímulo verbal solicitando que o paciente realize os movimentos da mão, dos dedos, da mão, do punho, do antebraço, do cotovelo para o ombro. Então é de distal para proximal. A âncora do movimento, a raiz do movimento, é na articulação mais proximal, ou seja, é o ombro e o quadril. Eles são os eixos centrais dos movimentos. Portanto, quando a gente fala em diagonal de movimento,
nós estamos nos referindo ao eixo central do movimento, que é no ombro para o membro superior e no quadril para o membro inferior. Tudo bem até aqui? Além disso, existem vários outros princípios básicos. Existem também as técnicas específicas. Técnicas para pacientes que têm dor. Técnicas para analgesia. Existem algumas opções. Técnicas para ganhar amplitude de movimento, desde que o problema não seja articular. Se o problema é articular, a gente vai partir para mobilização articular. Se na avaliação você descartou o problema artrocinemático, então resta a opção da restrição muscular, seja por encurtamento, seja por fraqueza. Aí a gente tem técnica para resolver os dois problemas. Existem técnicas específicas para fortalecimento e existem técnicas específicas para alongamento. Existem técnicas que são específicas para coordenação motora, para o paciente desenvolver o racional, o planejamento da atividade cerebral e a execução do movimento. Alguns pacientes perdem essa capacidade de aprendizado motor e tem como a gente recuperar isso, retreinar isso, tá? Então, existem técnicas específicas para objetivos terapêuticos específicos dentro da FNP. Ok? Então vejam só, as diagonais de movimento na literatura são descritas como diagonal funcional e diagonal primitiva. Vocês vão encontrar também nos artigos falando de diagonal 1 e diagonal 2, mesma coisa, tá? O que é a diagonal funcional para o membro superior? O que é a primitiva para o membro superior? É essa combinação de movimentos aqui para o ombro, para a articulação raiz daquele movimento, tá? Então, quando eu falo que flexão, adução e rotação externa, flexão, adução, rotação externa. Eu estou falando que eu estou tirando o meu braço, a minha mão, da periferia e estou trazendo ela para o centro. Olha só para o meu ombro. Ele está fazendo flexão, adução e rotação externa. Mão na boca, mão nos olhos, mão na cabeça. Comer, se maquiar, escovar o dente, pentear o cabelo. Diagonal funcional. Tá? Estou tirando a minha mão da periferia, estou trazendo ela para o centro do meu corpo. Tá? É por isso que ela é a diagonal funcional. A outra, flexão, abdução, rotação externa. Eu então estou fazendo flexão, eu estou fazendo abdução, eu estou fazendo rotação externa, polegar para fora. Essa é a diagonal primitiva de movimento. Deu para entender? Se o ombro, atenção, se o ombro ele é a articulação âncora fixa aqui do movimento, o ombro está relacionado à cintura escapular, o quadril está relacionado à cintura pélvica. O que a escápula faz para acompanhar o movimento do ombro? Preste atenção, vamos fazer a primitiva. Eu vou partir dessa posição de repouso e vou fazer a primitiva, que é flexão, abdução e rotação externa. A minha escápula vai subir ou vai descer? A escápula vai subir, ou seja, vai fazer uma elevação. Ela vai fazer um movimento em direção para trás ou ela vai fazer um movimento em direção para frente? Ela vai fazer um movimento em direção para trás. Então ela vai fazer uma posteroelevação. Ou seja, o que a escápula faz para acompanhar o movimento do ombro na diagonal primitiva? Uma posteroelevação. Uma posteroelevação. E um movimento de volta. Eu vou voltar da diagonal primitiva. Ó. Eu
Estou fazendo um padrão extensor agora. Ó. A escápula está fazendo um movimento de anterodepressão, movimento oposto. Então, na diagonal primitiva, tem um padrão de subida, que é o padrão flexor. A escápula faz posterolação. Na diagonal primitiva, tem a volta do movimento, que é o padrão extensor. A escápula faz, então, uma anterodepressão. Deu para entender isso? Vamos fazer agora a diagonal primitiva, tá? A gente fez a primitiva, vamos fazer agora a diagonal funcional. Na diagonal funcional, o ombro, ele tem que fazer flexão, ele tem que fazer adução, ele tem que fazer rotação externa. Então ele vai partir dessa posição aqui, ó, da periferia, para o centro do corpo. Tá? Ele vai sair dessa posição para esta posição. Minha pergunta para vocês é: o ombro fazer uma flexão, adução e rotação externa, o que a escápula tem que fazer? Ela tem que fazer uma subida ou uma descida? Tem que subir. O movimento é flexão. Então a escápula tem que fazer uma elevação. Ela vai elevar em direção à nuca ou ela vai elevar em direção ao meu nariz? Em direção ao nariz. Portanto, é para frente. Vai fazer o movimento de anteroelevação. Então, na diagonal funcional do membro superior, o ombro faz a combinação desses três movimentos: flexão, adução, rotação externa. E a escápula acompanha esse movimento, fazendo uma anteroelevação. E a volta desse movimento? Você está aqui e você vai ter que voltar, fazer o padrão extensor. Então, nesse padrão de volta, que é o padrão extensor, a escápula ela vai fazer uma posterodepressão. Uma posterodepressão. Deu para entender isso, galera? Para vocês facilitarem a visualização do movimento. Tá? Relógio 12, 6, 3, 9. A diagonal do movimento, a diagonal 11, 5 e a diagonal 1, 7. Vou me colocar aqui, ó, na frente do relógio, tá? Para vocês conseguirem visualizar. Se eu sair de 5 horas e partir para as 11, que diagonal é essa? 5 para as 11. Diagonal primitiva, no membro superior direito. Se eu partir de 7 horas para 1 hora, que diagonal é essa? Diagonal primitiva para o membro superior esquerdo. Contrário. Se eu sair aqui de 7 horas e partir para 1 hora, que diagonal é essa? Funcional para o membro superior direito. Se eu sair com a minha mão esquerda aqui de 5 horas e partir para 11 horas, que diagonal é essa? Diagonal funcional para o membro superior esquerdo. Então não adianta decorar isso, porque muda se é direita ou se é esquerda. Se eu estou de frente para vocês ou se eu estou de costas para vocês. Isso muda. É só para ter uma noção da direção do movimento. Peguem esse relógio, em vez de colocar ele no centro do ombro, coloquem ele na escápula agora. Eu vou evitar mexer a glândula humeral. Vou mexer apenas a escápula torácica. Tá certo? Então, ó, eu vou ficar de lado para vocês agora. Para esse lado aqui, que é melhor. Então eu tenho o ombro em direção ao meu nariz, o ombro em direção ao meu queixo, o ombro em direção à minha bochecha. Anteroelevação. Anteroelevação. Estou indo para 11 horas. E agora eu vou baixar para 5 horas. Que diagonal é essa? Diagonal funcional. Ombro esquerdo. Eu agora vou levar meu ombro em direção à minha nuca. Ombro em direção à nuca.
Eu estou indo para 1 hora. E depois eu vou baixar ele em direção ao meu quadril, em direção ao meu umbigo. Estou fazendo uma póstero-elevação com uma antero-depressão. Que diagonal é essa? De 1 para 7 horas, diagonal primitiva. Deu para entender isso? O paciente agora está em decúbito dorsal, o relógio está aqui, ó, no eixo do ombro, ele não muda de posição, tá? Aí na primitiva, Inês, a mão dela está nessa posição aí, ela parte dessa posição que aqui é 5 horas. Acostumado só com relógio digital, né? Só as caretas de vocês aí. Aí, ó, flexão, abdução, uma mão fechada aqui para a orelha dela, ó. É a distância de meio-dia para 11 horas. Tá? Ela vem para cá. Ela fez flexão, abdução, rotação externa. Ela fez esse movimento. Padrão flexor da diagonal primitiva. Olha a volta agora, ó. Ombro. Vai fazer uma extensão, uma adução e uma rotação interna. Ela volta lá para o quadril oposto. Aqui dá 11 horas do limitador. É mais em cima da orelha. Tá. Paciente, mão para cima e para fora. Esse é o comando verbal. Mão para cima e para fora. Paciente, mão para o quadril oposto. Deu para entender? Funcional. Funcional, a mão dela está aqui, ó. Professor, mão para fora não seria para cá. Para fora. Mão para fora, mão para dentro ou para fora? Bom. Ela está na linha média do corpo, Ah, tá. mão para fora. Não Na diagonal funcional. Na diagonal funcional ela está aqui, ó. Ela parte dessa posição aqui. Ela está em 7 horas. E vai para 1 hora. Ela vai fazer flexão, adução e rotação externa. Foi lá para 1 hora. Ela vai voltar agora, ó. Na hora que ela voltar, ela vai fazer extensão, abdução e rotação interna. São os movimentos opostos, né? Os movimentos opostos. Se no padrão flexor ela faz isso, no padrão extensor vai fazer o contrário. Isso aí tem rotação externa. Mas é porque eu No padrão flexor é rotação externa. Na volta é o contrário. Rotação interna. Beleza? Na hora que você estiver assistindo a videoaula, em pé, no computador. Certo? Quando vier para o quadril, muda. São outros movimentos. Vamos lá. Isso lateral. Isso. Posição é essa. Tá? Quadril alinhado com o ombro. Paciente alinhado. Posição para iniciar é essa. Procedimentos básicos. Posição do paciente. Posição do fisioterapeuta. Eu estou na diagonal para fazer qual? Primitiva ou funcional? Então, posição para fazer a funcional. Tá? Procedimentos, ó. Contato manual. Para fazer póstero-depressão. Contato manual. Para fazer antero-elevação. Estímulo proprioceptivo para fazer isso. Tá? Vamos começar. Paciente, ombro na bochecha. Força, paciente. Força, paciente. Na bochecha. Isso, paciente. Ombro para trás e para baixo. Olha esse detalhe aqui, ó. Relaxa, paciente. Olha esse detalhe, ó. Alonga. Está no limite do alongamento, ó. Reflexo. Ombro na bochecha.
Bochecha, bochecha. Isso. Alonga. Reflexo. Ombro para trás e para baixo. Roteiro. Estimulando as áreas que serão ativadas. Aqui eu estou ativando os músculos que vão fazer a pós-depressão. Aqui eu estou ativando os músculos que vão fazer a anteroelevação. Comando verbal deve ser simples, preciso, com entonação apropriada ao esforço do paciente. Paciente, ombro na bochecha, ombro para trás e para baixo. Simples e fácil de entender. Estímulo visual. Esse aqui, ela deveria estar de frente para o espelho para ela poder estar tendo feedback visual. Resistência apropriada. Isso a Dara dá para relatar, né? Eu coloco uma força que não é para fortalecer. A técnica se chama reversão dinâmica, não é uma técnica de força. Então a resistência que eu estou aplicando aqui é uma resistência direcionadora do movimento. Quando eu digo ombro na bochecha, ela começa a levar o ombro em 2 horas, eu boto uma resistência para 1 hora. Ombro na bochecha. Ela vai para cima, ela corrige o movimento. Deu para entender? 6, tração. Não se aplica aqui agora, nessa técnica. Aqui, isso que eu queria. 7, estímulo de estiramento. Era esse procedimento que eu queria explicar. Procedimento 7. Estímulo de estiramento. Eu faço um alongamento das fibras dos músculos que vão fazer o movimento. Então eu estou alongando esses músculos. Eu estou ativando fuso ou estou ativando o OTG? Fuso. Quem é sensível ao alongamento é o fuso. Então eu estou ativando o fuso. Estímulo de estiramento. Está no máximo. É para completar, passar a régua e fechar a conta, o que eu faço? Balística. Reflexo de estiramento, ó. E já está alongado, ó. Está no máximo o músculo. Aí eu faço isso, ó. Eu pego o fuso e dou um estímulo nele, de reflexo. O que acontece com o fuso quando faz isso? Lá dentro, lá na célula, o que acontece? Ele ativa, ele recebe esse estímulo e ele é ativado. Quando o fuso muscular é ativado, ele manda uma informação aferente lá para o corno posterior da medula espinhal, que vai ativar o motoneurônio alfa. Esse motoneurônio alfa vai responder com a mensagem eferente. Qual é a resposta? Contrai. Fisiologia da contração muscular pura, ato reflexo. Então, na facilitação neuromuscular proprioceptiva, eu estou facilitando, através dos receptores neuromusculares, a contração do movimento. Tá? Então, veja, estímulo e reflexo de estiramento é um procedimento básico. Então, eu estou juntando todos os procedimentos de uma vez só. Paciente, ombro na bochecha. Bochecha, força. Isso, paciente. Muito bem. Paciente, ombro para trás e para baixo. Vamos, força. Isso. Veja a biomecânica corporal da minha alavanca. Para eu fazer a postura de depressão, faço isso nas minhas pernas. Para fazer a anteroelevação, eu jogo o peso do meu corpo aqui para trás para ela vencer. Força. Eu tenho que deslocar o peso do meu corpo. Não vou gastar meu braço à força. Eu passivo. Vou fazer primeiro o movimento passivo. Então, ó, o paciente vai ficar deitado no decúbito lateral esquerdo para eu poder trabalhar a cintura escapular direita, o ombro direito. Tá? Ela está com a mão fixa aqui na mesa e eu vou levar esse ombro dela em direção ao nariz, ó. Anteroelevação. Esse é o padrão flexor na diagonal funcional.
Aí nessa mesma diagonal aqui, ó, eu estou posicionado na diagonal. Isso é um princípio básico. Posicionamento do fisioterapeuta. Eu estou aqui em 7 horas. Ela está indo com o ombro dela para o nariz lá em 1 hora. O relógio aqui no centro da articulação do ombro direito. Tá? Então ela está indo lá para 1 hora, eu estou aqui em 7, posicionado. Antero-elevação. Aí eu vou trazer agora para 7 horas, ó. Póstero-depressão. Essa é a diagonal do movimento da cintura escapular para a diagonal funcional do ombro direito. É esse movimento aqui, ó. Ela precisa primeiro desse movimento de cintura escapular para depois conseguir ganhar esse movimento aqui. Deu para entender? É a base para o movimento do ombro. Se a escápula dela tiver com pouca mobilidade, se ela não estiver fazendo isso, no macro movimento aqui, ela vai perder também amplitude. Tá? Agora eu vou mudar, ó. Eu vou sair daqui de 7 horas e eu vou agora para 11 horas. Eu estou aqui em 11 horas. O relógio não acompanha não, ele fica ali, caralho, né? Relógio de parede. Agora você vem pra cá. Sabe? Então, ó, o ombro dela vai vir em direção à nuca. Olha só. Ombro em direção à nuca. Occipital. Ok? Então ela está vindo para 11 horas. Isso é uma póstero-elevação. Isso é uma póstero-elevação. E agora esse ombro dela está indo em direção ao umbigo. Indo em direção ao abdômen da paciente, ó. Vai fazer uma anterodepressão. Póstero-elevação, anterodepressão. Vai lá em 5 horas, vem aqui em 11, nuca, deu para entender? A nuca é aqui, ó. Olha lá. Ombro na nuca. Isso. Ombro para o umbigo. Para baixo e para dentro. Ombro na nuca. Ombro para baixo e para dentro. Ombro na nuca. Ombro para o umbigo. Ombro para a nuca. E aí o paciente aprende a fazer o movimento. Eu repito. Tá, 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 tá. É versão dinâmica. Ele vai fazendo. Vocês já aprenderam isso. A pessoa nunca fez